Quem foi Paul Nash? Eu sou Cauã, aluno do professor Fabrício, e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre Paul Nash. Paul Nash foi um pintor surrealista inglês, foi um dos mais importantes paisagistas da primeira metade do século XX, desempenhou papel fundamental no desenvolvimento do modernismo na arte inglesa, também se destacou como fotógrafo, escritor e designer de arte. Em 1914, aos 25 anos, alistou-se em um batalhão que cuidava da segurança de Londres. Em 1916, foi enviado ao fronte de batalhas, onde ficou até 1917. Foi transferido novamente para Londres após uma queda e fratura que sofreu em uma trincheira. O regimento a que pertencia e que ficou nos campos de batalha teve a maior parte dos homens morta. Ao voltar a Londres, Nash passou a fazer esboços e pinturas do que havia presenciado no fronte. As obras que ele produziu sobre a Primeira Guerra Mundial estão entre as imagens mais icônicas do conflito. Ontem à noite fiz uma visita ao quartel-general do regimento e não vou esquecê-la enquanto viver. Vi o mais assustador pesadelo que uma terra pode abrigar, parecendo concebido por Dante ou por Poe, e não pela natureza. Indescritível, simplesmente indescritível. Somente estando lá é possível imaginar o quanto é terrível e tudo que os homens na França estão enfrentando. Apenas o mal e o demônio podem ser os mestres de cerimônias desta guerra. Não se vê sinal algum da mão de Deus. O pôr do sol e o nascer do sol são blasfêmias, são zombarias contra o homem. Somente a chuva de nuvens machucadas e inchadas sobre o escuro amargo da noite pode criar a atmosfera adequada para tal paisagem. A chuva continua, a lama fedida fica mais amarelada, os buracos abertos pelas bombas se enchem de água esverdeada. As estradas e as trilhas estão cobertas por camadas de lodo, as árvores escuras morrem alagadas e as bombas nunca param. Chovem e caem de cima, levando troncos de árvores podres, quebrando as tábuas da estrada, derrubando cavalos e mulas, aniquilando, mutilando, enlouquecendo. Mergulham na sepultura em que essa terra se tornou, uma sepultura enorme, da qual expulsa os miseráveis mortos. É indescritível, sem Deus, sem esperança. E este fragmento que eu acabei de ler é uma carta que Paul Nash fez para sua esposa, descrevendo sua experiência na frente ocidental. E ela está descrita na página 34 do livro Primeira Guerra Mundial. Na pintura Primavera nas Trincheiras, de Paul Nash, nós podemos observar acima a Terra de Ninguém, que é um termo que se refere a um território que não está ocupado ou que está em disputa entre partes que não o ocupam. Mais abaixo podemos ver soldados desanimados nas trincheiras, pois assistiram seus colegas sendo mortos. Agora nós vamos às perguntas relacionadas à imagem. Teremos duas perguntas. A primeira: em sua opinião, ideias normalmente associadas à primavera podem ser encontradas na pintura? Comente. Pessoal, a primavera é uma estação associada às flores, utilizada como metáfora de esperança. E nós percebemos que nós não encontramos na pintura ideias relacionadas à primavera. Segunda pergunta: em sua opinião, considerando a pintura, qual é a percepção do autor sobre a Primeira Guerra Mundial? Nós podemos perceber que o autor nos dá uma ideia de tristeza, uma ideia de desânimo e de desolação. Esse foi o vídeo explicativo sobre Paul Nash, espero que tenham entendido. Tchau, tchau.